Porque muita gente quer saber por que a história do Banco Master agora foi para o Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, decidiu que os próximos passos da investigação envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro no Banco Master vão ficar provisoriamente com o Supremo. Os advogados de Vorcaro usaram como argumento um documento que foi apreendido na casa dele, citando o deputado federal João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. E no despacho, Toffoli confirmou que a decisão se deve ao documento apreendido. Mas para os investigadores, o documento não tem relação com essas apurações. A decisão foi comunicada à Justiça Federal de Brasília, responsável pela investigação. E aí, professor Mairovich, como é que funciona isso? Por que a defesa de Vorcaro quer que o caso vá para o Supremo? Bom, fica difícil saber por que a defesa quer um foro privilegiado, um foro único. Agora, o que fica muito claro e dá para perceber é que o ministro Dias Toffoli, mais uma vez, atenção, mais uma vez, decide mal. Por que decide mal? Porque esse documento é um documento que não está correlacionado com a liquidação e com o problema que envolve o Banco Master. Então, se esse documento não tem nenhuma força, e a Polícia Federal ressalta isso, trata-se de uma venda que não foi nem efetivada. Por que o ministro Toffoli acaba fazendo a avocação dos autos e estabelece, pelo menos é um momento, que existe um foro por prerrogativa de função? Simplesmente essa decisão é daquelas teratológicas aberrantes. Por aí. Não, e é curioso, tá todo mundo perguntando, porque o caso do Banco Master, né, Josias, ele tem... Nossa, tem tantas portas aí a serem abertas ainda, né? Tem tanto envolvimento, tem tantos nomes, né? Isso ir para o Supremo é bom ou não na sua análise, Josias? É péssimo, Fabiola. Praticamente manietou-se, amarraram-se às mãos dos investigadores da Polícia Federal. E isso foi feito de uma maneira absolutamente esdrúxula. Aliás, essa palavra, esdrúxulo, parece existir no dicionário para que a gente, de vez em quando, vá lá nos fundões do Aurélio para trazê-la à tona para definir as decisões do Dias Toffoli. Mais uma coisa esdrúxula, porque o ministro Dias Toffoli arrastou para a sua mesa, avocou para si todas as decisões referentes a esse escândalo do Banco Master, do Daniel Vorcaro, escorando a sua decisão na minuta de um contrato, de uma transação imobiliária que o Daniel Vorcaro não chegou a realizar com o deputado João Carlos Bacelar. O deputado tem foro no Supremo, mas ele não é investigado. Ora, se ele não é investigado, por que levar o escândalo inteiro, por completo, para o âmbito do Supremo? Porque aí foram blindados contra a curiosidade da Polícia Federal. A Polícia Federal agora não pode dar um passo sem pedir autorização ao Dias Toffoli. Então foram blindados da curiosidade dos investigadores da Polícia Federal, o dono do Master, esse Daniel Vorcaro, e todos os seus contatos no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, incluindo o Dias Toffoli. Você perguntou há pouco, Fabíola, por que o Banco Master quer que isto seja analisado, ou seja, que tramite pelo Supremo Tribunal Federal? É muito simples, porque durante os anos em que desgovernou o seu banco, o Daniel Vorcaro construiu fortíssimos relacionamentos em Brasília, em todos os poderes. Então, ele tem relacionamentos poderosíssimos na Praça dos Três Poderes. E participou houve um foro em Paris, em 2023,
onde estavam o ministro, então ministro Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes. Ele lá elogiou o Supremo como grande guardião da democracia brasileira. No ano seguinte, 2024, houve um outro foro internacional em Roma. Estavam lá o Toffoli, o Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça do Lula, mas já serviu como advogado entre a saída do Supremo e o Ministério da Justiça do Lula. O Lewandowski foi advogado do Daniel Vorcaro. Estavam lá, portanto, o Toffoli, o Lewandowski, o Barroso, o Paulo Gonet, o procurador-geral, todo mundo lá em Roma. E também ouviram uma palestra do Vorcaro, em que ele alertou que o governo precisava resolver o problema do déficit, o buraco das contas públicas. E naquele mesmo ano, Fabiola, em Londres, houve um seminário, um fórum, que foi organizado por um grupo Voto, que teve o patrocínio do Banco Master. Estavam lá o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, o Lewandowski. Estava lá todo mundo. Quer dizer, essas pessoas participaram desses eventos que tiveram a participação do Vorcaro, foram financiados por ele e, portanto, agora deviam até se declarar, o Toffoli devia se declarar impedido de participar desses julgamentos. Se ele for rigoroso com o Master, que não parece ser a intenção, ele vai ser acusado, não, agora está querendo corrigir o problema que foi provocado pela presença dele nesses eventos internacionais com a participação do Vorcaro. Se ele for leniente, se ele favorecer o grupo, aí vão dizer, olha, está favorecendo porque tem vínculos. Não dá, uma pessoa assim não tem isenção para julgar. Mas o fato objetivo, Fabiola, é que, na origem, não existe nenhuma razão objetiva para que o caso seja içado para o Supremo Tribunal Federal. E na semana que vem, a Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, uma das suas turmas, analisaria a decisão tomada por uma desembargadora que liberou o Vorcaro, o Daniel Vorcaro, da cadeia. Antes que isso ocorresse, ele poderia voltar para a cadeia, o Dias Toffoli levou tudo para a mesa dele, avocou o caso inteiro. Isso Fabiola, como disse no início, esdrúxulo, injustificável, não tem amparo legal, porque o deputado que ele menciona não é investigado. Então, realmente, há que entender por que aconteceu. E é difícil entender porque o Dias Toffoli decretou sigilo máximo, vários tipos de sigilo no Supremo. Ele pegou o sigilo máximo, não se pode saber nem a tramitação. O processo foi daqui para ali, vai haver esta ou aquela movimentação. Não estamos falando nem do conteúdo do processo, estamos falando da movimentação, dos movimentos do inquérito. Ninguém pode tomar conhecimento de nada, Fabiola. O país está de olhos fechados diante desse inquérito. Então, realmente, é algo injustificável, é algo que não encontra amparo na lei, na jurisprudência do Supremo e na lógica. Então, é preciso saber, talvez o ministro Dias Toffoli devesse ser convidado por alguém para explicar essa sua decisão. Né? Não há nenhuma justificativa para o que o Dias Toffoli fez, Fabiola. Tem várias perguntas que chegam aqui, professor Mayrovitch, isso é muito interessante. O professor Mayrovitch é juiz aposentado, né? E aí eu quero até saber, professor, o senhor recebia advogados? Porque às vezes tem isso, as pessoas falam, nossa, é tão engraçado, esses advogados muito poderosos, eles têm acesso direto ao Supremo Tribunal Federal. E aí quando a gente vê um caso como esse, de alguém muito rico, que tem grandes advogados, na verdade é um time de advogados de peso, né, que fazem parte disso. Esse acesso desses advogados ao Supremo, é por capacidade dos advogados, às vezes é por bons relacionamentos. Por que essas coisas acontecem, professor? Vamos lá refletir um pouquinho a respeito dos bastidores da justiça brasileira. Olha, que o juiz tem que receber, atenção, tem que receber as partes, isto é um dever. Ele precisa receber, mas ele tem que receber de portas abertas e, depois da manifestação da parte, ele
convoca e diz: olha, por favor, tudo que foi dito me coloque numa petição para que a outra parte possa ser ouvida. É assim que deve funcionar. Mas um juiz deve também manter distância de pessoas influentes, de manter uma distância que é uma distância necessária. O Josias lembrou dos eventos que o Toffoli participou e que foram organizados pelo Banco Master. Com relação ao realizado em Londres, veja, eles foram para Londres para discutir problemas brasileiros, né? Bem distantes do Brasil. Mas nesse de Londres, isto eu li em algum jornal de ontem, posso assegurar que, não posso assegurar qual, mas acho que li na Folha de São Paulo, que é o primeiro jornal que eu leio logo de manhã, que o Toffoli diversas vezes foi questionado sobre as despesas dessa viagem. Quem pagou essa viagem a Londres para o Toffoli? Viagem do Banco Master, em evento do Banco Master. E até hoje ele não respondeu. Não respondeu. Ora, o Toffoli vai em eventos do Banco Master, dá uma decisão absolutamente teratológica, equivocada, para avocar tudo a si, passa a ter o controle do inquérito, passa a suspendeu todas as decisões de primeiro a outras instâncias, de primeira a outras instâncias, e está tudo na mão dele. E ele decreta não só segredo de justiça, ele vai além, impõe um sigilo que tem 4 graus, ele vai no 3º grau, ou seja, ele fecha tudo. E o Toffoli é uma pessoa que tem já muito muito manjado, vamos dizer assim, no popular, né? Desde o tempo em que ele se aproximou do Bolsonaro. O Bolsonaro ia comer pizza na casa dele, viajavam juntos. Ele se tornou o mais bolsonarista dos ministros. Colocou 2 generais para chefiar o gabinete dele. Um depois substituiu por um outro. Consultou o Bolsonaro. O Toffoli é um ministro que deve estar muito contente com essa liminar do Gilmar Mendes, que dá só legitimação ao Procurador-Geral da República e tira a legitimação do cidadão, do eleitor, para postular impeachment. O Toffoli, se a gente pegar essas 2 ações que eu falei, e que o Gilmar deu uma liminar, e o caso não era de urgência, porque a lei tem mais de 75 anos, não era caso, evidentemente, de liminar, essas 2 ações são de descumprimento de preceito constitucional, coisa que o Toffoli faz comumente, sempre. E o Toffoli nada mais pelo passado dele no Supremo, pela sua atuação do Supremo, ele é o próprio descumprimento de preceito constitucional ambulante.